Aí, não sai daí ainda, tá? A gente tem um assunto bem importante para tratar hoje. E se tu caiu de paraquedas aqui, esse canal ele é dedicado à minha trajetória. Como que eu larguei a carreira no corporativo pra enlouquecer. Não, peraí. Empreender. Se tu quer saber um pouco mais dessa história, volta lá no vídeo anterior, tá bom? Porque hoje o assunto é diferente. Eu sei que eu tô devendo mais 2 vídeos essa semana, mas é que foi uma loucura por aqui, tá? Mas antes deixa eu me apresentar. Eu sou a Tati, este é o canal Reviva. Aqui é um espaço de autoconhecimento e trocas reais. Eu conto da minha trajetória, como que eu saí do corporativo para empreender na minha saboaria e como terapeuta holística, porque hoje eu falo com todo orgulho que eu sou terapeuta holística há mais de 10 anos. E eu queria dividir uma experiência com vocês essa semana, porque nenhuma experiência é única. E toda experiência que para um dá resultado, pode ser que dê resultado para outro. E como vocês viram aí na capa do vídeo, eu quero dividir como que eu me conecto com a minha criança interior. E ela se fez muito presente essa semana. Como eu falei no vídeo anterior, né? Vou dividir com vocês a minha trajetória, como que tá sendo. São apenas poucos dias, ainda não tô ganhando dinheiro com a saboaria, nem com as terapias, mas tô tranquila, tô em paz, tô sendo eu, como eu disse que queria ser. A minha verdadeira essência. E essa semana, em um determinado momento, eu tava sentada ali no ateliê fazendo os sabonetes e chegou as embalagens, né? Agora vai sair uma nova coleção pro Dia das Mães e chegou as embalagens dedicadas para essa época. E como é engraçado como a gente não presta atenção nos detalhes da nossa vida e como pequenos detalhes podem atrapalhar toda a nossa vida. E aqui eu falo como terapeuta e por experiência própria também, né? Como coisas que aconteceram na nossa infância nos afetam até a idade adulta. E em determinados momentos a gente precisa parar e olhar para isso. Olhar o que aquela criança está te pedindo, o que faltou para aquela criança, o que faltou para ti enquanto criança. E que de repente hoje na tua vida adulta pode estar te atrapalhando. Pode estar te gerando dor, pode estar te gerando sofrimento e às vezes tu nem entende de onde que vem essa dor. E muitas vezes essa dor ela vem lá da infância. Eu vou dividir uma história com vocês, porque como eu falei, aqui é real, né? Eu não vou falar de terapia vazia, eu vou trazer as minhas experiências, as experiências dos meus atendidos para dividir com vocês, porque talvez faça sentido isso. Então, voltando, essa semana me surgiu uma memória antiga, né? Enquanto eu estava sentada ali na minha mesa, cortando, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de trabalhar com manual, de coisas manuais, sempre gostei de artesanato. Eu brinco que eu sou pereirão, eu faço tudo em casa. Se vai construir um móvel, eu construo, pintar uma parede, eu faço. Não preciso de ninguém, quer dizer, preciso, mas se dá para mim fazer, eu vou fazer. Nem sempre tão bem feito quanto um profissional, mas se eu puder economizar, vou economizar, certo? Ok, trouxe essa informação para vocês. Mas me surgiu uma lembrança. Mas antes de falar isso, eu acho importante trazer um outro ponto, porque aqui é um ponto que muitas pessoas têm. Eu tenho pouquíssimas lembranças da minha infância. Como eu já falei, eu tive uma infância muito sofrida, muito escassa de amor, escassa de cuidado, escassa em vários aspectos que vai para além do financeiro. E eu me lembrei de um momento ainda muito novo. Eu não saberia precisar para vocês exatamente qual idade, mas deve ter sido ali em torno de uns 5, 6 anos de idade, porque eu tenho essa memória bem viva. Fazia muito tempo que eu não lembrava disso, mas olha como uma pequena ação na nossa infância pode nos afetar durante uma vida inteira. Eu me lembro que eu estava na escola. Era a educação infantil, que se chama hoje em dia, mas na época era a creche, né, que se falava. E eu me lembro que eu tava desenhando, eu adorava desenhar. Como eu gostava de desenhar, eu sempre gostei muito de desenhar. Desenho muito mal, não sou boa com desenho, mas eu gosto de desenhar até hoje. Adoro pintar, gosto de pintar. E eu me lembro que eu tava pintando, e tava pintando, assim, de qualquer jeito, muito empolgada ali. E era um desenho dado pela professora,
que tinha as linhas, né, e não poderia ultrapassar essas linhas. O que uma educadora, né, normalmente faz, senta do lado da criança e fala para ela, olha, vamos pintar assim, ensina a criança, né? Como também venho de uma outra época, né, pessoas daquela época, eu me lembro que a professora bateu na minha mão. Quando ela viu que eu tava desenhando assim, tava pra fora da linha e as cores todas misturadas, ela veio e deu um tapa assim na minha mão e tu não faz nada direito, tem que fazer direito, que não sei o quê. Eu não vou lembrar exatamente as palavras que ela falou, mas eu me lembro como aquilo mexeu comigo, assim, eu me lembro de ficar assustada. Eu lembro que vários dias depois disso eu não quis mais ir pra escolinha. Não tinha opção, eu era obrigada a ir. E me lembro que logo depois trocaram a professora, porque eu acho que teve algumas outras questões quanto a isso. Mas por que eu trouxe isso para vocês? Porque eu me tornei uma pessoa extremamente perfeccionista. Como um detalhe na nossa infância, a gente carrega para a vida toda. E como eu fui, ao longo da minha vida, sempre projetando muito tudo que eu quero fazer, tudo que eu venho fazer, eu primeiro projeto muito. Não pode haver nenhum erro. Não existe espaço para erro. Não existia espaços para erro na minha vida. Eu não podia ultrapassar a linha. Eu não podia pintar para além da linha. Então eu sempre precisei fazer tudo muito correto, tudo muito certo, porque de repente alguém podia vir e bater na minha mão. Eu trouxe essa história para vocês, daí voltando para o ateliê, hoje, dias atuais. Só para vocês pegarem o gancho. Vão pensando aí na infância de vocês, o que talvez possa ter acontecido, que hoje vocês também carregam isso, né? E como é importante a gente olhar para dentro, olhar para as nossas dores, olhar para coisas que hoje, quanto adultos, é muito pequeno. Mas era uma criança indefesa, com a pessoa de autoridade xingando ela e dizendo que ela estava errada. Quantas vezes na nossa infância a gente ouviu nãos, apanhou, né? Foi coagida em algum momento que a gente estava só sendo espontânea. E daí eu trago outro ponto. Eu era uma criança espontânea, sempre fui uma criança espontânea. E apesar de eu estar aqui agora com a câmera ligada, falando para vocês, eu nunca apareci em vídeo. Eu nunca gostei de tirar foto. Eu sempre detestei aparecer. Olha, isso aqui é fruto de muita, mas muita terapia. Para mim estar aqui falando com vocês com uma câmera ligada, precisou de anos e anos e anos de terapia. De muito poder, muito olhar para dentro para poder me olhar para fora. Me olhar de volta, assim. Eu não tirava fotos. Eu não tenho registros da minha infância, eu não tenho registros da minha adolescência, eu não tenho registros da minha idade adulta de pouco tempo. Eu fui buscar fotos minhas da infância para botar na capa desse vídeo, eu não tenho. Porque eu não aparecia. Todas as fotos que eu tenho, assim, que eu deveria estar aparecendo, eu tô atrás de alguém. Eu tô por trás. E eu enxerguei um padrão, né? Fui vendo alguns álbuns, algumas fotos que eu tenho. Ou eu tô com uma cara feia, ou eu tô fazendo careta, ou eu tô pra trás de alguém, ou eu tô sempre muito atrás. E nunca gostei de aparecer, nunca gostei de chamar atenção. Porque ou eu era perfeita para chamar atenção, ou eu me escondia, me recolhia. Eu sei que não tem muito a ver com a questão da história da professora, mas acho que vai fazendo sentido ao longo do vídeo. Porque o ponto aqui é trazer quantos pequenos detalhes da nossa infância podem afetar a nossa vida adulta. Por que eu trouxe esse ponto? Como eu falei, eu era uma criança muito espontânea. Eu gostava de rir, eu gostava de brincar, mas em vários momentos da minha infância eu fui podada. Na minha adolescência eu fui muito podada. Porque toda vez que eu ia falar alguma coisa, sempre tinha alguém, lá vem a Tati, ela sabe tudo. Ai, tá, Tati, agora no momento. Ou os olhares, dando risadinha, sempre diminuindo, né? Então, eu fui tão diminuída por fora, pelas pessoas que deveriam tá dando cuidado comigo, foram me podando, me podando, me podando, e eu fui entrando no casulo. Assim como aquela professora que, quando eu tava ali, sendo espontânea, fazendo a minha arte, ela me agrediu. Então, por mais que hoje eu seja uma pessoa adulta e entenda que ela fez o que ela podia fazer,
ou com os meus familiares agir como sabiam agir, aqui dentro, aqui internamente, essa criança ainda está machucada. Essa criança ainda tem medo de desenhar, essa criança ainda tem medo de recortar, essa criança ainda tem medo de botar a arte dela para fora. Talvez a minha adolescente, que foi tão podada quando falava, tenha se curado, porque hoje ela está aqui falando com vocês, com um brilho no olho. Mas a criança ainda não. Ela ainda está em processo de cura. E é disso que eu quero falar, do processo de cura. Esse exercício que eu fiz essa semana, eu já fiz ele algumas vezes. E confesso para vocês que foi bem difícil todas as vezes que eu fiz. Não foi um processo simples, não foi fácil de chegar e me conectar com ela, mas eu percebo que ao longo da repetição e quanto mais eu faço, mais fácil está sendo. E eu queria dividir isso com vocês, porque daqui a pouco você tá aí com alguma trava que ainda vem da infância e um exercício tão simples e tão complicado pode te ajudar a tirar uma camadinha, que seja, depois você tenta de novo, tira mais uma camada, e assim vai indo até você conseguir olhar para essa criança, olhar para você, criança, e te integrar com ela. Mas vamos lá, vou contar como é que aconteceu. Como eu falei, eu já fiz esse exercício algumas outras vezes, né? Em algumas vezes, quando eu tentava me conectar com a minha criança, eu sempre via ela sempre muito encolhida, tá? Para vocês entenderem, antes de contar a história, é um exercício muito simples de imaginação, que você se imagina quanto criança, tenta imaginar uma cena, tenta te conectar, tenta te transportar para a tua infância em algum momento e reviva aquela cena. Você é adulto e a sua criança ali e vocês conversam como se fosse uma terceira pessoa. Você imagina que está conversando com uma criança, mas essa criança é você. Acho que isso você já deve ter visto em vários lugares, não é diferente, mas é uma técnica que dá certo. E em determinado momento eu tentei fazer isso algumas vezes e todas as vezes eu não consegui me conectar com ela. Ela estava sempre muito encolhida, sempre muito no casulo dela, na dor dela, nas feridas dela, que não foram poucas. Mas essa semana eu fiz esse exercício naturalmente. Naturalmente. Como eu falei anteriormente, tá saindo os sabonetes agora pro Dia das Mães, né? A linha pro Dia das Mães. Ó, aproveitando o gancho aqui, vai lá no meu Instagram, encomenda o teu sabonete pra tua mamãe. Entrega em todo o Brasil, tá? São sabonetes, além de artesanais, energéticos e espirituais. Daí você põe aí que a gente tem o aluguel aqui pra pagar. Então, né? Isso tu não tá entendendo o que eu tô falando, volta no vídeo anterior. Vamos lá, continuando. E eu peguei e recebi as embalagens e eu tava brincando, olha aí, ó, a minha criança. Eu tava desembalando as embalagens, montando. E como eu falei anteriormente, nos sabonetes sempre vai um bilhetinho escrito à mão, né? E eu tentei, foi fazer uma brincadeira, dei uma pintadinha e tal. E nesse momento que eu pintei veio essa lembrança. Eu olhei assim, ai que bobo isso, né? Pintar, fazer a mão, as pessoas nem dão bola pra isso. Mas eu dou. É a minha energia, é o meu tempo que tá ali. É quem eu sou, esses detalhezinhos assim. E eu pintei, fiz toda uma borda, queimei as pontinhas para parecer um pergaminho. Tudo muito delicado, muito eu. E veio essa lembrança da professora batendo na minha mão. E foi muito engraçado que neste momento eu consegui me conectar com a minha criança verdadeiramente pela primeira vez. Depois de muitas tentativas, eu sentada, pintando, com a régua ali do lado, com a tesoura, com os lápis de cor, com as tintas ali, pintando, olhando, como se fosse realmente assim um ambiente escolar, né? Como se fosse um momento de brincadeira. E eu olhei para aquele ambiente ali, o meu espaço é bem colorido, tem muitas coisas, meio coloridão assim, né, por causa das essências e tudo mais. Outro dia eu levo vocês ali. Não, vai lá no meu Instagram ver. E por um minuto eu me lembrei como era essa criança. Com a leveza da criança.
E eu olhei para aquela menininha, que fisicamente não estava ali, mas espiritualmente sim. Acho que energeticamente é melhor, porque não era um espírito que estava ali, era mais uma energia de criança que estava ali. Olhei para ela e disse: agora você pode brincar. Agora você tem um ateliê todinho para ti. Agora você pode pintar que ninguém vai bater na tua mão. Agora você pode ser livre. E por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque foi muito bom. Porque pela primeira vez ela me olhou, pegou o lápis e brincou. Sem ninguém repreender ela. E daí eu olhei e pensei: agora eu posso ser livre, agora eu posso brincar. Agora eu posso fazer a minha arte. Porque eu fui me libertando da minha criança interior. Então, por que eu contei essa história para vocês? Porque foi um exercício muito simples. Mas isso teve uma representação e uma mudança interna muito grande em mim. E eu te convido a entrar aqui, ó, em vocês, chamar a criança interior de vocês, se conectar com elas, para ter esse brilho aqui, ó, no olhar. Olhar para vocês quanto crianças. Aquilo que ela não recebeu, deem para ela. Porque para além da criança que vai receber, é o adulto que habita hoje que vai receber também. Então faz esse exercício. Se tu acha que deve fazer, né? Porque se você tá nesse vídeo, você não tá à toa. Você olhou a capa. Você também sente que precisa se conectar com essa criança. Então te conecta com ela. Chama a tua criança. Conversa com ela. Entende que dor que tem aí, que tu carrega até hoje. Se ela quiser brincar, se ela quiser pintar, dá um lápis para ela. Traz à tona essa criança. Cura as feridas dela para curar as tuas feridas. Era isso, meus bens. Eu sei que eu fiquei devendo para vocês, eu disse que ia tentar trazer mais vídeos essa semana, mas tá uma correria por aqui, por causa de toda essa mudança que eu tive na minha vida, mas eu vou tentar ao máximo sempre trazer, sempre que eu tive uma experiência pessoal, porque eu acho que nada como uma experiência pessoal para poder ligar a câmera e dividir com vocês, porque eu vivenciei isso. Então eu quero dividir com vocês. Não só dividir, mas convidar. Convidar vocês a brincar com a criança de vocês. Para poder sorrir com os olhos para além da boca. Muito obrigada por me assistirem. Se tu ficou curioso da minha história, volta no vídeo anterior para te entender por que eu tô aqui, por que eu tô dividindo essa trajetória. Eu espero que eu tenha muitas outras experiências para dividir com vocês. Eu espero ter vídeo novo semana que vem, prometo, pelo menos um. Porque a semana vai ser corrida, porque eu vou ter muitos sabonetes para vender. Eu espero que vocês também vão lá no Instagram do reviva.saboaria. Sabonetes que vão para além de sabonetes que limpam a pele, mas acalmam a mente, revigoram o corpo. E é sobre isso. É sobre sorrir, é sobre ser leve, é sobre ser, às vezes, criança. Então, se esse vídeo fez sentido para você ou para alguém que você conhece, compartilha com ele. Curte, compartilha, comenta aqui embaixo, divide suas experiências comigo também. E até o próximo vídeo. Beijo!